Olá, alunos! Vamos então à nossa 13ª aula do tema Movimento Harmônico Simples. Bom, ficamos um pouco parados, né, pelo ocorrido semana passada. Então, no decorrer deste tema, serão 3 aulas postadas de uma vez para vocês, um triplo cômodo, para que já se termine já esse tema e vocês já possam trabalhar em cima do exercício proposto. Tá certo? Lembrando sempre que vou deixar sempre na descrição do vídeo material de ajuda, né? E fico disponível também no e-mail para qualquer dúvidas a respeito, tá certo? Vamos então à nossa 13ª aula. A 12ª está aqui no card, se você não assistiu ou vai assistir de novo. Perdão, eu peço um pouco de desculpa, porque minha voz está meio ruim nesses 2 últimos vídeos, mas já estivemos pior, estamos melhor, tá certo? Então, bora lá. Bom, o que nós vamos ver hoje, né, em cima desse tema do movimento harmônico simples? Na aula passada eu apresentei a respeito do tema, falei, desenvolvi um pouco mais. Nós vamos agora, nessa 13ª aula, falar da equação do movimento. Há uma equação que rege o movimento harmônico simples. Tem um caso especial, a massa presa a uma mola, e também como encontrar velocidade e aceleração. Galera, o movimento harmônico simples é uma das coisas mais chuchu beleza e leite condensado docinho. Por quê? Você tem que seguir a receita do bolo. Você tem que interpretar ali a situação, encontrar a equação do movimento, ou às vezes ela já dá a equação do movimento, você tem que colocar ali só as variáveis ali que estão sendo descritos, os valores, e show de bola, très bien chanté. Você já encontra lá a velocidade, a aceleração, com as técnicas de cálculo. É bem suave na nave, tá? Vocês vão ver que é de boa, tá certo? Vamos então? Então bora lá. Pois bem, considerando que de uma força elástica agindo sobre um corpo de massa m, a lei de Newton se escreve. Esses são continuando os pergaminhos da aula passada, em aula 12 aqui no card. Temos ali a descrição, então, da lei de Newton para uma força elástica, correto? Lembrando a definição da aceleração com a taxa de variação, a dupla relação ao tempo, né? A aceleração a taxa de variação é dupla, né? Porque ela é derivada 2 vezes ao tempo para que você encontre a aceleração, correto? Porque você varia a velocidade para encontrar, varia o tempo para encontrar a velocidade, depois varia o tempo para encontrar a aceleração, certo? Isso tranquilamente, desde a física 1, isso está em your minds, certo? A partir da equação 11.4 aqui em cima, devemos determinar a posição em qualquer instante de tempo. Para tanto, resolver a equação 11.5, que é, a rigor, uma equação diferencial de segunda ordem no tempo. Você achou que não ia ter aprendido essas coisas à toa, né? Equação diferencial no cálculo 2, não sei qual cálculo que vocês veem isso, eu vi no 2, então, por que vem isso? Bom, você vai utilizar as técnicas, né? Sempre aparece aqueles trunfos. Ou seja, o problema se reduz ao de encontrar uma função no tempo x de t, tal forma que quando multiplicarmos a derivada segunda dessa função pela massa, encontraremos um valor que é igual a menos k vezes essa função. Galera, que eu lembro também da minha época de equação diferencial, foi a parte do cálculo que eu mais gostei, porque é bem receita do bolo, entendeu? Vovó viu a uva. Receita do bolo, ingredientes, modo de fazer, tempo de preparo. Show de bola. Vamos lá. Pois bem, assim a solução mais geral da 11.5 aqui é essa daqui. Você coloca em seno em função de seno e cosseno. A solução depende, além da constante W, né, da velocidade angular, a ser determinada, de 2 constantes C e D. Essas 2 últimas constantes são determinadas a partir das condições iniciais. Olha só que legal a equação diferencial, né? Sempre tem as condições iniciais ali do problema. É importante que tenhamos esse aspecto sempre em mente. Considerando-se a propriedade do cosseno, certo? Ali, cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, menos cosseno de A, cosseno de B, coisas lá do ensino médio.
pode-se ver que a solução geral pode ser escrita ainda de uma forma inteiramente equivalente a 11.10, ou seja, você chega ali, voilá, a equação do movimento harmônico simples, que é x de t, a cosseno de, abre parênteses, wt mais θ zero. Essa é a equação do movimento. Showtime. Tranquilo, né? Que mais? Trata-se de uma solução envolvendo, de novo, 3 parâmetros desconhecidos e que serão determinados como segue. Notemos primeiramente que a solução proposta 11.13 é tal que os valores máximos do deslocamento x'rem e os valores mínimos xnzinho dos deslocamentos ocorrem para dados valores e ali a gente tem os valores máximos e mínimos. Isso indica o parâmetro A da expressão 11.3 e é, portanto, a amplitude do movimento, que denominamos o termo, essa expressão aqui, de fase do MHS. Você tem a amplitude, tem a fase do MHS. Vai notando aí que isso são, dando nome aos bois. A constante θ0 é a fase inicial, a qual, por enquanto, é uma constante arbitrária. No entanto, ela pode ser determinada assim como amplitude a partir das condições iniciais, ou seja, a partir do conhecimento de como se iniciou o movimento. Tranquilo, né? Show de bola. Você vai ver que é mais legal ainda no exercício. Período e frequência. Já foi apresentada então a equação do movimento, vamos falar de período e frequência. Analisaremos agora a constante W. Substituindo a expressão 11.13 em 11.5, obtemos 15 atrás, obtemos que a função cosseno é a solução W dada por S, a função aqui K dividido por M, raiz, tudo isso na raiz. E, portanto, a constante W depende da massa e da constante elástico da mola. Veremos a seguir que essa constante também está relacionada ao período do movimento. F, frequência, é W dividido por 2π. Logo, o período de oscilação do sistema é dado por T, que é o período, que é o inverso da frequência, que é igual a 2π dividido por W. E aqui eu coloco o link para que vocês vejam mais ainda a respeito sobre esse desenvolvimento, tá certo? Bom, como foi dito anteriormente, o movimento oscilador harmônico é periódico. Aula 12 aqui, o movimento oscilador harmônico é periódico. O período é determinado a partir da condição bastante geral enunciada na introdução, que nesse caso é essas duas aqui. Da solução proposta 11.13, segue-se a condição para que o movimento seja período do movimento, certo? E ali a gente tem todo desenvolver. As condições acima são satisfeitas para os valores de WT, tais que, eu coloquei o WT e isolei ali, fica igual a 2π. Portanto, o período do movimento harmônico simples é dado por T, de período, certo? Igual a 2π dividido por W, que é igual a 2π raiz de M dividido por K. A frequência é o inverso do período. Portanto, então vai ser frequência 1 sobre T, que isso tudo aqui é W dividido por 2π, ou então raiz de Km vezes 1 dividido por 2π. A frequência do oscilador harmônico depende, portanto, da massa da partícula e da constante elástica, tá? Isso que vocês têm que guardar mais, que essa frequência do oscilador depende da massa e da constante elástica. Faz sentido, Porque se eu tenho uma constante que sempre está ali aquela mola em ação e a massa, certo? Se a massa ela vai ter total interferência se a massa for grande ou for menor, tá? No desenvolver dos exercícios vamos esbarrar com isso, tá? Não se preocupe. Continuando aqui a situação, falemos então de exemplos. Vamos falar logo de exercícios. Exemplo 2. Determinar a relação W raiz de K sobre M usando as equações 11.13 e 11.15 do texto que a gente desenvolveu até aqui o momento. Resolução. Primeiramente, determinamos a derivada da segunda ordem em relação ao tempo da equação da enlogação, ou seja, da coordenada associada a ela, 11.5. Cadê? 11.5 está aqui. Correto? Essa daqui.
E depois que ele nos fala aqui também, a partir da equação 11.13, cadê 11.13? É 11.13, tá aqui. 11.13, que é a equação aqui do movimento harmônico simples, que nós desenvolvemos, escrevemos a coordenada sobre a forma, certo? X de t, a cosseno wt mais θ zero. A derivada primeira da coordenada é a velocidade. Olha lá, se eu tenho a posição, se eu derivo a primeira, tem o que? Velocidade. E aqui fazendo aqui de toda a trambolho ali, sim, aí fica menos AW seno, abre parênteses, WT mais θ zero. A segunda derivada é o que? A aceleração. Olha como que é tranquilo, viu? Suave. Então, fazendo novamente, chegamos aqui a essa expressão aqui, menos W ao quadrado A cosseno, abre parênteses, WT mais θ zero. A partir dessa equação, inferimos que a aceleração é dada por... A aceleração aqui, então, vai ser dada por menos W ponto de x de t. A lei de Newton, equação 11.5 lá atrás, é escrita agora como essa expressão aqui, correto? Porque a gente está com aquela expressão 11.5 inteira aqui, olha só, vamos voltar aqui. Aqui, ó, essa equação inteira aqui. Agora, com a lei de Newton, que eu tenho o valor da aceleração, eu já posso chegar aqui com a outra expressão aqui, ó. A lei de Newton, m menos w ao quadrado x de t, porque a gente encontrou aqui a aceleração, correto? Vai ser igual a menos kx de t. Obtemos assim a relação entre frequência angular e as constantes. M vezes w ao quadrado igual a k, ou w ao quadrado é k dividido por m, resultando na equação 11.6, certo? Que é essa daqui. Ou seja, a grande ideia disso era você determinar essa relação aqui como que chegou. Ou seja, você tem a equação do movimento, foi derivando para encontrar a aceleração, ou encontrou a aceleração, jogou lá naquela relação que liga com a segunda lei de Newton, né? Que é a soma total das forças igual a massa vezes aceleração. Ali você tem ali, né, essa expressão com o valor da aceleração que você encontrou ali no desenvolver da equação do movimento. E você encontrou a relação que ele queria que você determinasse. Tranquilo, é bem cíclico, entendeu? É tranquilo, certo? Beleza? Vamos então para o nosso continuar aqui, que é o grande clássico, né? Massa presa a uma mola. Esse problema é tão clássico que até nas teorias de controle mais básicas, PD, PID, que mais PI, né? Você sempre utiliza isso, né? O MATLAB utiliza muito um sistema massa-mola, alocação de polos, etc. Por isso que é um dos mais clássicos utilizados, principalmente na engenharia elétrica, quando já se fala de controle, tá certo? Vamos lá, então, o sistema massa presa, uma mola. O exemplo mais simples de um oscilador harmônico simples é constituído por uma massa M que fica presa a uma mola. Para pequenos deslocamentos da mola, esse sistema exibe oscilações típicas de um oscilador harmônico simples. Uma massa M presa a uma mola de constante elástica, K, experimenta uma força quando colocada sobre uma mesa, dada a seguinte expressão 11.3 aqui. Correto? E aqui a gente tem a mola relaxada, né, que está no lembra que a gente tem o ponto de equilíbrio, né, o ponto zero, quando ela está estendida, lembrando, né, do lado direito do zero positivo, do lado esquerdo é negativo, correto? E a gente tem aqui ela comprimida também, tá? Considere que o carrinho do sistema massa-mola é o mesmo exemplo da aula 12, agora desenvolvido para esse sistema, certo? Do exemplo 01, aula 12 aqui em cima, tem a massa M igual a 5 kg, puxado para que o esquerda do ponto de equilíbrio e depois solto. Ele puxa, certo? Para a esquerda e depois é solto. Para a esquerda, perdão, para a esquerda. E depois é solto, o sistema se comporta como um oscilador simples. Letra A, qual é o período deste oscilador? Letra B, qual é a frequência desse oscilador? Letra C, qual deve ser a massa do carrinho para que o período seja 1 segundo? Bom, você já sabe que frequência é o inverso do período, então se encontra um período, eu já tenho a letra B, certo? E você sabe daquela relação lá que a gente desenvolveu no exemplo passado, que liga a velocidade angular com a constante e a massa. Então, aí já posso até desenvolver a letra C também. Bom, tranquilo, vamos lá. Olha só. Conforme a equação 11.20 nos desenvolveu lá atrás, certo? O período é inversamente proporcional à constante W. Ou seja,
T igual a 2π dividido por W. Por outro lado, temos também aquela equação que a gente desenvolveu no exemplo passado, 11.16, que W é igual a raiz de K sobre M, certo? A constante K foi dada, está lá no exercício 12, aqui é o mesmo exercício de escrever, só que agora analisando outra situação, mas a constante foi dada aqui. É esse valor aqui, 2.000 newtons por metro, dividido pela massa. Olha, a massa aqui do carrinho tem 5 quilos, dividido por 5. Aqui você tem sua velocidade angular, que vai ser 20 aqui dado. Portanto, T, que é 2π dividido por 20, vai ser 6,28, né? 2 vezes π, né? 3,14, dividido por 20, que isso vai dar 0,314 segundos. O que significa isso? A cada vai e vem completo do carrinho tem duração de um T de período, né? De 0,314 segundos. Em outras palavras, o oscilador executa 100 vibrações completas em 31,4 segundos. Interessante isso, né? É interessante. Então, vamos lá. Se eu encontrei aqui o período, fácil encontrar a frequência. Frequência é o inverso do período. Então, 1 dividido por 0,314 vai ser, então, aproximadamente uma frequência de 3,18 Hz, que é a nossa unidade para frequência, certo? Agora, a massa do carrinho para que o período seja de 1 segundo. Agora, a gente tem que analisar a equação 11.19, que é aquela período igual a 2π dividido por W. Por que aqui? Porque aqui, ó, se o período é 1 segundo, tem-se que W é 2π. Correto? É só colocar aqui 1 segundo, você vai ter que W, jogando para lá, vai ser 2π, certo? Como sabemos que W é raiz de K sobre 2π, eu posso só já colocar aqui o valor de W, 2π é igual a raiz de K sobre M. Elevando-se o quadrado dos dois lados, para eu matar essa raiz, eu tenho K sobre M igual a 2π ao quadrado, de onde obtemos que M é igual a K dividido por 2π ao quadrado. A constante aqui foi dada, dividido por 2π ao quadrado, vamos ter o valor da massa de 50,71 quilos. Portanto, para que o período do oscilador em questão seja de 1 segundo, a massa do carrinho deve ser de 50,71 quilos. Como a frequência é o inverso do período, nessas condições, só a nível de curiosidade, a frequência do oscilador será de 1 Hz. Certo? Tranquilo, né? Suave. Se você tem A, você encontra B, que com B você encontra C, que com C e A e B você pode chegar a D. É bem receita de bolo, galera. Movimento harmônico simples é bem receita de bolo. Por isso tem esse pergaminho em dia, certo? Continuando aqui na situação, vamos então aqui, casos especiais massa e mola. A massa e mola tem alguns casos especiais em seu estudo. O que foi apresentado ali atrás é o tradicional. Quais são esses casos especiais agora? No entanto, se a mola fica presa no teto, ela fica sob efeito de duas forças. E quais são essas forças, gente? Só lembrar de física 1, certo? Aqui a gente tem a mola relaxada no comprimento natural, L0. Aqui a gente já tem a mola aqui na posição do equilíbrio, na qual se tem um peso colocado na extremidade dessa mola. Essa mola já está esticada um pouco devido ao peso que está atuando, certo? Você tem um peso aqui. E se você tem um peso, você tem a força aqui, que é referente à força da mola, certo? Fm. Certo? Você tem ali um ponto de equilíbrio. E aqui também você tem, quando você tem ela totalmente sendo esticada, nova coordenada, quando consideramos uma nova origem, certo? Coincidente com o ponto de equilíbrio, né? Você tem um ponto de equilíbrio quando você coloca ali, né? Ele parou de oscilar, quando você coloca o peso, e tem aquele momento que você empurra até lá embaixo, né? Que você tem quase toda a distensão da mola, certo? Isso são casos especiais da massa e mola. Escrevemos assim, então, esses casos especiais. Vamos lá. Novamente aqui, certo? Temos aqui nossa segunda lei de Newton entrando em ação, só que agora nós temos a força peso aqui, olha só, o mg,
e menos F, aqui a força da mola, lembra? A somatória da segunda lei de Newton é massa vezes aceleração, aqui é a somatória de todas as forças, temos o peso e temos aqui a força elástica, porque está em negativo, porque ela está em contrário ao movimento, correto? Só interpretar aqui bonitinho, certo? Ela está em contrário à força peso aqui, ela está ao contrário, certo? E aqui a gente tem massa vezes aceleração, correto? O ponto X no qual as forças se anulam é o ponto de equilíbrio dado por mg menos kx0 igual a zero, é o ponto de equilíbrio. Esse é o novo ponto de equilíbrio em torno do qual o corpo executará um movimento harmônico simples, de fato introduzindo uma nova variável definida por x' x menos x0. Certo? Quando está nessa situação. Aqui está o ponto de equilíbrio, mas quando ela começa a oscilar, ela tem um x' máximo e volta para o x0. Ela vai e volta, certo? E agora aqui a equação de Newton se escreve para essa nova variável x'. Olha só, agora a gente tem ela em função de x'. E em x' aqui, quem está atuando é a força elástica. Sendo x' em 11,25 a coordenada associada à deformação da mola a partir da posição de equilíbrio. O movimento será harmônico simples com o período dado pela expressão 11,20, certo? 11,20 está bem lá atrás, você passa aí nos seus pergaminhos para você anotar, correto? Bom, depois que eu falei o caso ali, os casos especiais, tranquilo, né? Você só vai ter a influência da força-peso, por aqueles casos especiais que eu te mostrei. Agora, depois de falar da equação do movimento, do exemplo clássico, mola presa, né? E agora a gente vai falar também da velocidade e aceleração do movimento harmônico simples. Querendo ou não, nós falamos com isso quase sem falar deles direito. Por quê? Para uma solução aqui que a gente tem a equação aqui do movimento harmônico simples, a velocidade da partícula em função do tempo vai ser eu derivar ela no tempo, certo? Aí eu tenho agora essa expressão aqui. Agora, a aceleração vai ser igualmente no tempo derivada. E com isso, de forma análoga, eu vou ter agora a expressão aqui em cima dessa derivada no tempo, que eu tenho essa expressão agora. Desenhando isso, que é uma coisa que às vezes vocês podem encontrar, você vai ter aqui os gráficos, velocidade por tempo e aceleração por tempo. E o X aqui em vermelho é a posição, ó. Essa é a posição, certo? Olha como a amplitude é maior. Depois eu tenho em traçado laranja, eu tenho a velocidade, correto? E depois eu tenho a aceleração, que a amplitude também diminui. Por que esse diminuir das amplitudes? Você saberia me dizer isso? Porque a amplitude da expressão aqui, quando eu trabalho só com a posição, é maior que as outras? O que entre essas três temos em comum? Vamos ver uma câmera celebrar um pouco. Você saberia me responder sobre isso? É uma ótima pergunta. Vamos continuar, mas eu não vou esquecer que você me responda no futuro, tá certo? Observe-se da equação anterior, 11,26, que existe uma relação muito simples entre a aceleração e a posição da partícula. É o que praticamente responde o porquê dessas diferenças de amplitude para a posição, velocidade e aceleração. Mas você vai me responder isso depois, né? Vamos continuar aqui. Obtemos A de t igual a menos wx de t. Essa relação decorre uma propriedade geral do movimento harmônico simples. De fato, podemos definir o MHS como um movimento para o qual 11,29 é válida. Observando a expressão 11,27, notamos que os valores máximos de velocidade Vm e os valores mínimos de velocidade Vm são dados pelos seguintes valores aqui. Para os valores mínimos da aceleração e máximos da aceleração também, emissão e emizinho, valem as relações análogas. Olha só, também temos as relações análogas aqui. É importante observar que quando o móvel atinge valores máximos de x emissão e mínimos de x emizinho do deslocamento, a velocidade do móvel é nula. São os pontos de inversão do sentido do movimento.
Nos pontos de maior velocidade, em qualquer direção, os valores tanto para deslocamento como para aceleração são nulos. Vamos dar uma olhada aqui. Quando você tem aqui o máximo, aqui quando ele vai inverter, né? Você tem a máxima e ele vai inverter, você tem aqui a velocidade praticamente nula, certo? Ou então não é bem baixa, né? A gente tem a velocidade aqui, ó, velocidade ultracejada, olha. Esse é o máximo, tá vendo? Ele está no nulo. Olha só que interessante, certo? Bem interessante essa relação, espero que você tenha enxergado isso, tá certo? Vamos então continuar aqui nessa situação. O exemplo 4, seguindo ainda o exemplo passado aqui na aula 12, é todo um desenvolver em cima desse exemplo. Então, se você vai começar a preparar seus pergaminhos já com a aula passada, dá um espaço aí que a gente vai desenvolvendo todo o mesmo sentido desse assunto, baseando no exemplo que a gente passou aqui no exemplo 12, aula aqui em cima. Exemplo 4 agora. Uma mala de constante elástica K de 2.000 Nm/m tem uma extremidade fixada na parede e outra num carrinho de massa de 5 kg, que pode se movimentar numa superfície horizontal sem atrito. A partir da posição de equilíbrio, o carrinho é puxado para a direita até que a ligação da mola corresponde ao valor de x igual 0,25 metros. Esse é o valor da amplitude. Xmzão é igual a 0,25 metros. Depois é o valor máximo. Depois de solto, o sistema se comporta como um oscilador harmônico, realizando o MHS. Letra A, determine o período e a frequência. Tranquilo, né? A frequência é dada por W igual a raiz de K dividido por M, né? Frequência angular. Então, daqui eu já tenho o valor de W. Com isso, nós colocamos ali no valor do período, T é igual a 2π dividido por W, que vamos encontrar 0,1 π segundos. E a inversa, né, o inverso do período é o valor da frequência, que é 10 dividido por π Hz. Posso colocar o valor de π? Pode, tranquilamente, adotando o valor de π igual tal, tranquilo, tá certo? Agora, a letra B. A partir da equação horária geral da coordenada do oscilador harmônico simples, essa é a nossa equação geral do MHS, determine as constantes A, W e θ0 para o estudo. Adotando o eixo 0x horizontal, orientado para a direita, as condições iniciais do movimento T são iguais a zero. Ou seja, para desenvolver aquilo, a gente precisa colocar quais são as condições iniciais. Então, velocidade inicial igual a zero e x de t igual a zero é mais 0,25 metros. Estou no lado positivo. A amplitude do movimento A é de 0,25 metros, que é a elongação máxima, né? Ela corresponde à coordenada abscissa do ponto onde o carrinho é solto. Bem ali na descrição do nosso problema, ele diz aqui, olha só, o valor xm é o valor da amplitude máxima, certo? Por isso aqui a gente colocou aqui o valor de A. Substituindo A e W na equação, né, porque a gente encontrou W na equação passada, nós temos aqui a expressão aqui toda bonita. E para a velocidade é o que? Só eu derivar um pouco mais, né, fazer uma derivada aqui em cima de x de t, temos a expressão para v de t. Para completar a equação, resta determinarmos a fase, né? O θ0 a gente não determinou ainda. Para isso, escolhemos a condição v de t igual a zero, que é igual a zero, portanto, resulta que seno de θ igual a zero, ou seja, θ0 é igual a 0 graus, 360, 720 e assim consequentemente. Vamos escolher a opção mais simples, lógico, que é o θ0 igual a zero. Assim, a equação horária, levando em conta as condições iniciais, será x de t igual a 0,25 vezes cosseno de 20t, certo? E aqui, depois de desenvolver, então, letra C, escreva a equação horária da velocidade do carrinho. Aí, tranquilo, né? Se eu já encontrei a velocidade, a equação aqui das condições iniciais da posição, a velocidade aqui é só dar uma derivada, né? Aí que eu já encontro aqui, então, minha expressão para velocidade. E é lógico que ele vai pedir a aceleração, correto? É aquele desenvolver do bolo. Se você faz um bolo, tem que fazer uma cobertura. Então, aqui a gente faz então a expressão, que é outra derivada em cima da velocidade, que a gente encontra a expressão para a aceleração. Tranquilo, né? Suave. É bem tranquilo, gente. Movimento harmônico simples é receita de bolo. Não tem como errar, tá certo?
Bom, dando aqui um resumo, né, para vocês, visto até agora, né, nós temos a ilugação, certo? Aqui temos a expressão da posição do movimento harmônico simples, né, a equação horária. Depois disso aqui, só fazendo uma derivada, chegamos na velocidade, que fazendo a derivada, chegamos na aceleração. Tranquilo, gente? No caso aqui, que está aqui transfigurado na figura, certo? Bom, gente, isso foi nossa aula 13, certo? De IMHS. Na nossa próxima aula, aula 14, será um dos últimos casos e depois ainda tem uma revisão na mesma aula 14 sobre o IMHS. O que a gente vai ver antes de tudo, da revisão e a parte até de gráficos, é o caso do pêndulo simples. Né, conhecemos o caso mais clássico da mola presa, né, de uma massa presa numa mola, e depois disso tem um outro clássico também do IMHS, que é o pêndulo simples, tá certo? Um beijo para vocês, galera, e até a próxima.